Você sabia que a Umbanda só existe por causa deles? Saravá aos caboclos da Umbanda. Um filho de Peba que tem fé, Nós temos fé. um filho de Peba que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, sempre tem mais luz. É isso mesmo, meus irmãos. A Umbanda só existe graças ao Caboclo das Sete Encruzilhadas. E esse vídeo é em homenagem a ele. Eu sou o Pai Léo das Pedreiras, esse é o nosso canal Umbanda, o Reino da Paz, e eu quero pedir que vocês se inscrevam, compartilhem e curtam a nossa página. Hoje nós vamos falar dos caboclos na Umbanda. Grandes entidades, desbravadores que fundaram a nossa religião e até hoje, sem dúvida, é a linha mais importante da nossa Umbanda. Então, é sobre eles que nós vamos falar hoje. Quando nós falamos em caboclo na Umbanda, nós queremos falar em tudo aquilo que é primitivo. Talvez se a Umbanda tivesse sido fundada lá nos países nórdicos, os caboclos seriam muito mais parecidos com os vikings do que com os índios. Por quê? Porque essa linha representa aquelas entidades primitivas, primeiros senhores da nossa terra. E no Brasil não podia ser muito longe dos índios. Por isso que o Frei Gabriel Malagrida escolheu a forma como um índio, assim como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, Umbanda é isso. O caboclo representa aquilo que vem primeiro, aquilo que é primitivo, aquilo que nos doutrina, aquilo que sai de todos os sentimentos mundanos e fica só a essência. Caboclo é essência. E além do Caboclo das Sete Encruzilhadas, nós temos que fazer menção a mais dois caboclos desbravadores da nossa religião. Lá de trás é o Caboclo Mirim, do pai Benjamin Figueiredo, e o Caboclo Arranca-Toco, do pai Félix. Três dirigentes, pai Zélio, pai Benjamin e pai Félix, que tiveram um grande trabalho de desbravadores da nossa religião, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, com o Caboclo Mirim e com o Caboclo Arranca-Toco. Então, muito obrigado a esses caboclos e principalmente a esses três dirigentes. Nessa nossa Semana da Umbanda, nós devemos agradecê-los, porque foram graças a vocês que nós estamos aqui firme e forte. Então, vamos falar um pouquinho sobre os nossos queridos caboclos e caboclas. E eu começo falando um pouquinho sobre o nome dos caboclos. Com certeza você, umbandista, já ouviu falar do Caboclo Tupinambá, não ouviu? Mas nunca existiu nenhum índio com o nome Tupinambá. Tupinambá é o nome da maior etnia que nós tivemos aqui no Brasil. E assim como o Caboclo Tupinambá, os primeiros caboclos da Umbanda usavam o nome da sua etnia. Caboclo Tupinambá, Caboclo Aimoré, Caboclo Tabajara, e nós vamos especificar um por um. Então, Caboclo Tupinambá, esse grande guerreiro da linha de Oxóssi, é na verdade o nome da maior etnia. É aquela etnia que os portugueses encontraram assim que chegaram no Brasil. Vou contar um segredo para vocês. Foram dizimados todos eles, infelizmente. Além do Caboclo Tupinambá, eu quero falar alguns outros caboclos que nós conhecemos na Umbanda, mas não sabemos muito a sua origem, vocês vão saber agora. Como eu disse, alguns caboclos usam o nome de etnia, como Caboclo Tupinambá, Caboclo Aimoré. Os Aimorés, uma tribo feroz de índios guerreiros e valentes que via principalmente do centro-oeste até o nordeste do nosso país. Caboclo Tupiniquim. Os Tupiniquins eram parentes dos Tupinambás, viviam sempre em lutas, e aí nós estamos falando principalmente essa região aqui de São Paulo para o sul. Existiu uma grande guerra entre os Tupinambás e os Tupiniquins. Os caboclos carijós, os caboclos guaranis, que estavam principalmente no centro-oeste do nosso país e foram levados pelas missões, que é uma história extremamente triste, mas eram conhecidos como boa gente, isso que quer dizer Guarani. Foram os mais massacrados pelos portugueses e pelos paulistas principalmente. Os guaranis é o povo que até hoje dá origem para o Paraguai, né? O povo paraguaio é um povo guarani, então toda aquela região era a maioria das tribos guaranis. Além disso, nós temos os tabajaras, que eram os índios que ficavam mais no interior do Brasil, mas que também tinham muitos no Rio de Janeiro. Por isso que lá também existe uma grande fama dos tabajaras. Tá? São etnias que ganharam os nomes na Umbanda. Caboclo Tabajara, Caboclo Guarani, Caboclo Tupinambá, Caboclo Aimoré, Caboclo Tupiniquim, Caboclo Carijó,
e tantas etnias, tá, que nós tivemos. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns que realmente existiram, como o caso do caboclo Araribóia. Nem tinha esse nome, ele era de etnia aimoré, mas o Araribóia ele foi fundador da cidade de Niterói, né? O próprio caboclo Araribóia, ele representa esse caboclo guerreiro. Araribóia quer dizer cobra d'água, um caboclo ligado tanto ao Oxóssi como ao Ogum principalmente, mas é um caboclo que realmente existiu, é um índio que tinha realmente esse nome. Assim como Tibiriçá, que quer dizer também o diplomata. Tibiriçá, o próprio cacique de etnia dos Tupinambás, nasceu também próximo à região de São Paulo, Rio de Janeiro, por ali. Ele foi batizado, e para quem não sabe, o caboclo Tibiriçá, o índio de nome Tibiriçá, ele está sepultado aqui na Praça da Sé. Ele ganhou o nome de Martim Afonso, pelo padre Anchieta, esse grande amigo, que não era nada amigo, era um grande escravagista, que o batizou e o obrigou a receber esse nome. Além disso, nós temos o Birajara. Com certeza vocês já ouviram falar do caboclo Birajara, um caboclo bem conhecido na nossa Umbanda, e não se tem muito, se sabe se é um fato histórico do índio Ubirajara ter existido. Mas o nome Ubirajara ganhou conotação muito grande no país inteiro, porque ele é protagonista de um dos 3 livros de José de Alencar. Se você nunca ouviu falar de José de Alencar, vai ouvir um pouco da nossa história, vai conhecer. Ele fez 3 livros. Um deles ele conta sobre o Birajara, no outro chama o Guarani, e no outro sobre Iracema. São os 3 livros, Guarani, Iracema e o Birajara, que são os livros que deram origem a esses que depois viriam a ser caboclos de Umbanda, nomes conhecidos que já existiam. Então também é um grande índio. Para quem não sabe, o Birajara quer dizer o quê? Peito de aço. Aliás, esses livros de José de Alencar trouxeram alguns nomes que até hoje nós temos em entidades de Umbanda, como por exemplo, Jandira, Jaci, Poti e Ipojucã. São índios que apareceram na literatura, isso há tantos anos atrás, que depois a Umbanda pegaria esse nome para colocar nos caboclos de Umbanda que trabalhariam. Outra que nós também devemos lembrar é da Paraguaçu, cabocla Paraguaçu, que trabalha na Umbanda também. Paraguaçu, na verdade, morreu, para quem não sabe. Ela era filha de um grande cacique que casou com um homem que não era tão bom assim na nossa história, e ela morreu lá na França, tá? Para quem não sabe, nós nunca tivemos nenhum cacique que se chamava Tupinambá, como eu disse. Tupinambá era etnia. O maior cacique Tupinambá que nós tivemos no nosso país chamava-se Cunhambebe, tá? Esse é um grande cacique. Outro que nós também temos que lembrar é o Guaraciara, um grande herói nacional, principalmente no Rio Grande do Sul, que brigou contra as missões. Ele era um índio guarani que deu origem à linha do caboclo Guaraci, que quer dizer caboclo sol, tá? Então, outra grande entidade que na Umbanda tem o seu nome lembrado. Então, falamos agora historicamente dos caboclos, nós temos que falar um pouquinho do culto dos caboclos. Vou perguntar para vocês já viram um Tupinambá mesmo? Um índio Tupinambá? Se vocês nunca viram, ele vai aparecer aqui. Isso daqui é um índio Tupinambá. Quase nenhum índio brasileiro usava penacho. Por que os caboclos de Umbanda usam penacho? Como eu disse, a Umbanda é um misto de muitos cultos. E quando a Umbanda nasceu, e é importante falar que o caboclo das 7 Cruzilhadas nunca usou penacho, outros terreiros começaram a usar penacho porque foi influência de um culto chamado Candomblé de Caboclo. Esse culto, que é principalmente no norte do nosso país, tinha como principal pilar entidades que não eram brasileiras, e sim peruanas, ameríndias do centro da América, tá? Do México, ali os astecas, por ali, e também, principalmente, da América do Norte, dos Apaches, Sius, tá? Dos Cheyennes, que são índios que usam cocares. Então, na verdade, na Umbanda, o uso do cocar ele vem do Candomblé de Caboclo, que tinham essas entidades que usavam esse penacho. Logo, o penacho, o cocar, se tornou costume da nossa querida Umbanda. Quando nós falamos em caboclo, nós temos que falar que todos os caboclos eles são divididos em 3 divisões principais. Nós temos caciques, guerreiros e pajés. Então, você vai conseguir saber se seu caboclo ele é um cacique, um pajé ou um guerreiro. Se ele for um guerreiro, mais ligado ao Ogum e ao Oxóssi, para esses caboclos, é aquele caboclo que quando está em terra,
baixa dando seu brado, atirando suas flechas, dança, rodopia. É aquele caboclo que não fica parado. Ele mostra ser realmente aquele guerreiro, aquele caboclo flecheiro mesmo. Já os caciques, que são mais para quem é filho de Xangô e de Oxalá, são caboclos que trabalham com essa linha, usam grandes cocares e quando estão em terra não se movimentam muito. Andam sempre bem sisudos, bem sérios, não dançam, cumprimentam com gá e ficam sempre nas pontas do terreiro olhando a gira. E os pajés são os grandes curadores, principalmente para os filhos de Obaluaê e para os filhos de Beji, são os índios que trabalhavam com curas espirituais. E é fácil você ver um pajé. A maioria usa um cachimbo, usam fitas sempre caídas no rosto, trabalham com o seu manacá, o seu chocalho, com cabaças, com ervas, são índios de cura, como todos os pajés. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cada orixá e cada caboclo de cada orixá. Vamos com a gente. Os caboclos de Oxóssi, as pessoas falam que todo caboclo é ligado a Oxóssi. Todo caboclo é, mas ele tem seus intercruzamentos. E nós temos caboclos chefiados por Oxóssi de linha pura de Oxóssi, mais conhecido é seu Tupinambá. Mas os caboclos de Oxóssi, para a gente saber, é aquele caboclo sempre rápido, que baixa sempre ajoelhado normalmente, atirando suas flechas, dando seus brados bem alto. O brado mais costumeiro desse caboclo é o famoso Iê, tá? São os caboclos que baixam bradando, que trabalham com o elemento ar. Gostam de bater sempre no peito, que é o chakra ligados a eles, e eles usam do elemento ar. Fumam sempre charuto e sempre dão seu brado longo, porque mostra a dissipação do ar. Além do caboclo Tupinambá, dentro da linha de Oxóssi, outros caboclos bem conhecidos são Pena Verde, caboclo flecheiro, Sete Flechas, Sete Folhas, caboclo arruda, caboclo jiboia e caboclo sucuri. Além de outros caboclos, né, como por exemplo Folha Verde, Sete Folhas e por aí. Além dos caboclos de Oxóssi, nós temos os caboclos de Oxalá, na sua maioria grandes caciques, usam sempre a cor branca. Esses caboclos quase não dão consulta, tá? São caboclos de energia muito sutil, que não trabalham quase em consultas, mas são grandes caboclos de passe energético, para animar, para levantar a moral e o astral energético, nada como um caboclo de Oxalá. São caboclos mais compactados, eles quando trabalham em terra, quando vêm em terra, não são de se esticar, de gritar, nem tudo isso. São caboclos mais concisos, mais quietos, tá? São chefiados pelo caboclo Pena Branca, mas nós temos além dele o caboclo do Sol, o caboclo Girassol, o caboclo Guaraci, o caboclo Guarani e o caboclo Sultão das Matas. São os caboclos de Oxalá, sempre com seus cocares brancos, tá? Os caboclos de Xangô são chamados de caboclos das pedreiras, tá? Apesar que alguns trabalham em cachoeiras, mas são os caboclos das pedreiras. Usam a cor marrom, marrom e amarelo. São os caboclos bem pesados, a maioria também são caciques. São bem rígidos, falam com aquela voz bem brava mesmo, bem rouca. Só quem tem um cacique de Xangô sabe o quão bravo que ele é. Então, todos esses caboclos de Xangô sempre baixam bem arqueados no chão, ajoelhados ou abaixados, batendo sempre com a sua mão no peito. Seu brado sempre tradicional é o caô, mesmo que a saudação de Xangô. Tá? Trabalham com cocares, trabalham com machadinhas, com símbolos e principalmente trabalham com o fogo. São ótimos caboclos para dissipação energética, para limpeza espiritual. Chefiados pelo caboclo das Sete Pedreiras, são caboclos que trabalham com fogo, com dissipação energética. Outros caboclos são Sete Montanhas, Pedra Branca, Cobra Coral, mesmo sendo um caboclo de Oxóssi, vibra muito com Xangô, Pena Dourada, Sete Luas, Caboclo da Lua, Pedra Preta e todos os caboclos com o nome Ita. Ita, em tupi, é pedra. Então, Itaguará, Itaguruçu e qualquer outro nome que use Ita é pedra, é caboclo de Xangô. Além do caboclo de Xangô, nós temos os caboclos de Ogum. Sua incorporação é mais rápida, tá? E também mais compactada, não rodam muito, mas sempre arreiam no chão também ajoelhados. São os grandes soldados da mata. Usam a cor vermelha, mas gostam também bastante da cor verde. São grandes caboclos que quando estão em terra, bradam, e o seu brado também é diferenciado, normalmente é o ri-o, tá? São caboclos que trabalham no Humaitá, que esse é o campo de atuação deles. Esses caboclos são guerreiros, são grandes soldados.
quase não usam cocar, preferem fitas, estão sempre com o peito estufado e são grandes soldados das matas. Quando estão em terra, procuram também ficar nos cantos e protegendo e cuidando, adoram ficar na tronqueira dos terreiros. Tá? São chefiados pelo caboclo rompe-mato, mas existem outros caboclos dessa linha, como por exemplo, rompe-mato, Humaitá, Aimoré, Tabajara, Tibiriçá, Araribóia e Ubirajara, Ubiraci, Ubirani e Ubiratã. Por quê? Porque Ubi, essa palavra Ubi em tupi quer dizer guerreiro, tá? Então, todo caboclo que usa o nome de Ubi alguma coisa é um caboclo de Ogum. Já os caboclos de Iemanjá e as caboclas de Iemanjá, chamados de caboclos do mar, são ótimos passistas de energia muito boa para a nossa cura psíquica e nosso equilíbrio emocional. São ótimos para as pessoas que estão desarmonizadas, que estão tristes, sofrendo de depressão. São caboclos que trabalham principalmente com isso. Usam a cor azul clara, gostam de trabalhos na praia, recebem as oferendas na praia e usam muito da cor azul clara e verde. Tá? São chefiados pela cabocla Jurema. Toda cabocla Jurema pode trabalhar em várias linhas, mas a primeira trabalha com o Iemanjá. Nós podemos ter a Jurema de Jacutá, a Jurema da Cachoeira, a Jurema da Pedreira, podemos, mas toda Jurema, a principal, trabalha nas águas. Além da cabocla Jurema, nós temos a cabocla Iara, a cabocla Indaiá, seu caboclo pena azul, o caboclo do mar e a cabocla das ondas. Esses caboclos também é fácil ver em terra. Por trabalharem com Iemanjá, suas energias são muito parecidas com as Iabás. Quase não bradam, vêm em terra e usam muito a água nos seus trabalhos mediúnicos. Já as caboclas de Iansã são caboclas guerreiras, lembram os caboclos de Ogum, são o que nós chamamos de caboclas do Jacutá, as caboclas do vento. Tá? Usam a cor laranja, usam muitas sementes, tá? E quando elas vêm em terra, elas gostam de pegar a pessoa de surpresa, elas quase não vibram, elas já chegam e já arreiam mesmo. Tá? São as caboclas dos ventos. Então são chefiadas pela cabocla Jupira, mas além dela nós temos a cabocla Juremeira, a cabocla Jandira, a cabocla Poti, a cabocla Iracema, a cabocla dos ventos e nós temos um grande caboclo que é o caboclo Ventania, que trabalha na linha com nossa mãe Iansã. São ótimos para dar passe de limpeza energética também e trabalham com o elemento fogo, mas adoram usar sementes, tá? Nos seus trabalhos. Já as caboclas de Oxum são as caboclas das cachoeiras. Tá? São as caboclas mais amorosas. Quando chegam em terra, também se curvam bastante, gostam de trabalhar com flores, usam a cor amarela, mas usam principalmente o azul escuro. Tá? São caboclas mais civilizadas, não são aquelas caboclas tão ritualísticas e ancestralizadas como as outras caboclas, como bem índio mesmo. São as caboclas mais ligadas aos encantados. Essas caboclas, quando chegam em terra, sempre rodopiando também e dando os seus brados. A principal cabocla é a cabocla Jacira, mas nós temos além dela a cabocla Lírio, o caboclo Lírio Branco, Três Cachoeiras, a cabocla dos rios, o caboclo Pena Amarela e nós temos a Jaci, Jacira e Jaciara. Tudo porque Jaci em tupi é lua, então todo o nome Jaci é ligado ao Oxum. Nós temos também as caboclas de Nanã. Com certeza a linha mais difícil de se ver em terra. São as caboclas, são mais velhas, quase não trabalham em terra. Nós só conhecemos, na verdade, duas caboclas, que é a Sucene e Paraguaçu, que trabalham sempre com a cor roxa e com a cor preta. Tá? Pouco se sabe delas em terra, mas sabe-se que quando elas vêm trabalhar, elas quase não se portam como índias, tá? Se portam quase como uma preta velha, porque tem sua energia mais densa. Por outro lado, nós temos sim caboclos de Obaluaê e grandes caboclos até conhecidos que trabalham principalmente com a quebra de magia negra. Tá? São caboclos ótimos para quebrar as maldições. Trabalham com o elemento terra e quando vem em terra também lembram os caboclos de Oxóssi. Baixam também dando seus brados, dando seus silvos, mas do mesmo jeito são mais contidos. Tá? Usam cajados, a sua grande maioria, e principalmente usam a cor preta e sementes. Quase não gostam de guia de cristal. Tá? São chefiados pelo caboclo Arrancatoco, mas além do seu Arrancatoco nós temos o caboclo Araúna, o caboclo Pena Preta, o caboclo Roxo e o caboclo Pena Roxa. Tá? São caboclos bruxos e muitos deles foram pajés em vida. E por fim, nós temos que dizer que a maioria dos caboclos quase não gostam realmente de cristal, preferem sementes.
tá? Usam verde, mas podem usar a cor do seu orixá e adoram frutas. O dia para se assentar coisas para os caboclos, eles preferem as quartas-feiras, tá? Um dia ligados a eles. Se você quer fazer um grande agrado, uma vela verde, uma vela da cor que ele gostar e uma fruta, ele vai adorar, tá? O caboclo representa isso, essa força que nós temos na Umbanda, e nós só temos que agradecer a eles. Como eu fiz no de Preto Velho, eu quero dedicar esse vídeo a 2 grandes caboclos que sempre me ajudaram muito e eu quero dedicar, que é o Caboclo Ventaria e a Cabocla Jurema da Praia, que é quem eu dedico o nosso vídeo. Então, saravá aos caboclos, e como eu digo, se você quiser saber mais e conhecer um caboclo, você vai ter que procurar um terreiro e tomar uma bronca, porque eles são ótimos para isso. Sou o Pai Léo das Pedreiras, um abraço e saravá!